Na aula anterior, criamos uma página HTML chamada Eventos. Inserimos conteúdo e colocamos as hierarquias tipográficas. Nessa aula, vamos aplicar os estilos de CSS em nosso texto, através do painel CSS Styles. Lembre-se de deixar na opção All. Vou aumentar a área das propriedades do painel para visualizarmos melhor os nossos valores. No modo Code, podemos notar que todo o conteúdo está dentro da tag body. Venho novamente para o modo Design e no painel de CSS, clico em New CSS Rule. No tipo do seletor, eu escolho a opção Tag. Em Selector Name, eu vou escolher a tag Body. Logo abaixo, em Definição de regra, eu posso escolher como essa regra de CSS será definida. Em This Document Only, vou escrever essa regra no próprio arquivo HTML. Em New Style Sheet, eu vou criar um arquivo separado. Isso me dá a vantagem de linkar esse CSS a outros arquivos HTML. E quando eu precisar fazer uma alteração, ele vai alterar todos os arquivos vinculados a esse. Então, eu vou escolher New e dou OK. Abro uma janela me perguntando onde salvar esse arquivo. Vou criar uma pasta chamada CSS. E chamo esse arquivo de estilos. E salvo. Na aba Type Font Family, já tem uma lista definida pelo Dreamweaver de opções de fontes. Essa lista são das fontes seguras, ou seja, aquelas que são default do sistema e são separadas por vírgula. Caso o navegador não encontre a primeira, ele vai buscar a segunda. Por exemplo, se eu escolher a segunda opção, Georgia times New Roman times Serif, significa que será procurada essa sequência. Primeiro a Geórgia, se não tiver a Times New Roman, se não tiver a Times. E caso não tenha nenhuma dessas, o usuário deveria morrer, né? Brincadeira, hein? Mas caso ele não possua nenhuma dessas, o navegador vai procurar qualquer fonte com serifa. Recomendo a não usar fontes muito diferentes, pois o usuário pode não ter a fonte instalada no computador. Em Font Size, eu vou escolher o tamanho 12. Acho que é um tamanho bom para leitura. Vou definir uma cor, colocar aqui um cinza e dou OK. Note como o Dreamweaver já atualizou todo o meu conteúdo. Aqui no painel CSS, veja que ele mostra o arquivo que está aplicado nessa página. É o arquivo que salvamos como estilos.css. Abaixo dele, eu posso ver a regra que ele possui, e as propriedades dessa regra é mostrada aqui abaixo. E se eu mudar o tamanho do texto para 10, por exemplo, ele muda automaticamente para mim. Como ficou muito pequeno, eu vou voltar para 12. Agora, vou deixar o cursor no título da página, que é o H1. Clico em New CSS Rule e vou redefinir a tag. Quando faço assim, já aparece a tag que será alterada, que é o H1. Na definição, perceba que já está selecionado o arquivo estilos.css. Então eu dou um OK e vou deixar o meu texto do jeito que está. A única alteração que vou fazer é no tamanho da fonte. Mas quando eu escolhi 12 pixels, esse valor é apenas para o body, que é a tag principal. Ela será a minha base para as outras configurações. Existem dois tipos de unidades proporcionais. É a porcentagem e a unidade EM. Se eu colocar 250%, será o equivalente a 250% do tamanho padrão, que é o body 12 pixels. Se eu aplicar, eu posso ver como as minhas alterações estão ficando. Se eu quiser esse valor na unidade EM, ficaria 2.5 EM. Isso é a mesma coisa. Vou mudar a cor
e aplico para ver a alteração. Quero mudar o estilo para itálico e vou aplicar novamente. E quero também mudar o espaçamento entre as letras. Para isso, eu preciso vir na opção Block, Letter Spacing e coloco menos 0.1 em. Assim, eu aproveito mais a largura do meu texto e dou OK. Agora, já tenho duas regras criadas, o body e o H1. Vou criar agora um estilo para a tag H2. Deixo o meu cursor no texto H2 e clico em New CSS Rule. Escolho a opção Tag e já está definido no arquivo estilos.css e simplesmente dou OK. Farei pequenas alterações, como, por exemplo, deixar o font size em 2 em. Lembrando que isso representa 200% em relação ao body. Quero que fique agora com itálico e mudo também a cor. Vou mexer na distância entre as letras. Venho em Block, Letter Spacing e deixo menos 0.1 em. Pronto, apenas dou OK e já está redefinido a minha tag H2. Perceba que aqui em cima do arquivo estilos.css, que está linkado nesse HTML, tem um asterisco. Isso significa que esse arquivo foi alterado, mas não está salvo. Se eu dar um preview em Firefox, o Dreamweaver me pergunta se quero salvar as alterações no arquivo eventos. Clico sim, é claro. E ele também me avisa que tem arquivos vinculados a esse HTML que também precisam ser salvos. Clico em sim novamente. E o navegador vai apresentar a minha página com os estilos CSS aplicados. Legal, não é? Então vamos continuar? Voltando para o Dreamweaver e vou formatar a tag H3 no mesmo esquema das outras. Deixo o cursor na tag, New CSS Rule, e escolho a opção Tag. Dou OK. E vou fazer as minhas alterações. Em Font Size, vou deixar 1.8 em. Lembrando novamente que isso é igual a 180% em relação ao body. Deixo com itálico e mudo a cor. Mexo também no espaçamento em Block, Letter Spacing. Menos 0.1 em. Aplico e dou OK. Agora, meu arquivo de CSS tem as principais tags com estilo de CSS. O body, o H1, o H2 e o H3. Só para completar, está faltando definir o H4. Vou descer aqui, vou deixar o meu cursor nessa tag e vou em New CSS Rule. Escolho Tag. Não preciso colocar aqui, pois ele já aparece e já está definido também o arquivo. Dou OK. Vou mudar o font size para 1.4 em ou mesmo que 140%. Font style italic e vou alterar a cor. E não vou mudar no espaçamento dessa vez. Aplico e dou OK. Vamos adiante. Ainda faltam criar as regras para o parágrafo e a lista. Venho em New CSS Rule, Tag, vou escolher P,
Ok. Como estou achando esse parágrafo muito junto, vou mudar o espaçamento entre as linhas. Aqui em Line Height, vou deixar com 1.4 em. Assim, ele aumenta esse tamanho em relação ao body. Font Size 1.1 em também. Isso deixa 10% maior e dou OK. Há um recurso que muitos clientes pedem, que é a indentação do texto. Mas como fechamos nossa janela de configuração, vamos ter que editar o parágrafo. Se eu tivesse tido aplicado essa propriedade, eu poderia mudar os parâmetros diretamente aqui no painel. Mas como não foi, eu clico em Add Property e escolho na lista. E poderia selecionar Text Indent. Ou então, eu clico no lápis, Edit Rule. Venho em Block, Text Indent. Vou colocar 20 pixels. Para vermos a alteração. Aplico. Ficou muito, né? Então vou mudar para 1.5 em. Aplico de novo. Dou OK. E visualizo no navegador. Sim. Todo o parágrafo está na direita. Eu particularmente não gosto disso, pois é algo herdado do texto impresso. Para o web ou qualquer outro recurso digital, eu prefiro dar uma diferenciação de um parágrafo para o outro através de um espaço entre eles. Volto para o Dreamweaver. E existe um recurso muito útil, que é a desativação do CSS pelo painel. Nessa versão, o painel CSS Rule tem a opção de desativar o CSS. Se eu posicionar o mouse na frente da propriedade, aparece o ícone de impedimento, que é essa bolinha com um traço. Se eu clicar aqui, eu desativo somente a propriedade. Veja que o Dreamweaver já desabilita essa propriedade para mim, sem eu ter que deletá-la. E caso eu queira ativá-la novamente, basta eu clicar no mesmo lugar. É algo muito útil, caso o cliente peça uma alteração, e depois ele não gosta, e pede para voltar para o modo anterior. É um atraso, pois se você não tem um arquivo com essa versão anterior, você tem que fazer de novo. Isso é mais complicado ainda para grandes alterações que você não lembra exatamente o que foi alterado. Isso acontece e muito. Então, prevenir é melhor do que remediar. Fica aí a dica. Veja que nas listas não foram aplicadas essas distâncias, porque lista é lista e parágrafo é parágrafo. Mas se eu quiser, tem um jeito que é muito fácil. Vou vir aqui e vou duplicar a propriedade do parágrafo. Escolho LI. E dou OK. Seleciono Text Indent e clico na lixeira do painel. Mais fácil que isso não tem, né? Então pronto, todas as minhas tags principais já estão definidas no meu arquivo externo de CSS. Só quero deixar bem claro o que falei nessa aula sobre as unidades proporcionais. Muitos dispositivos web estão acessando a web como celulares. Os navegadores desses dispositivos não são tão sofisticados e, por isso, precisamos utilizar esse tipo de unidades para que o conteúdo se adapte a esses recursos limitados. EM é uma unidade de medida relativa, ou seja, ela é proporcional. Isso significa que a fonte vai redimensionar de acordo com a configuração de fonte padrão, no nosso caso, o tamanho da fonte do body. EM está definida em unidades decimais, como
1 em, 0.9 em e 1.1 em, e pode ser pensados como porcentagens do elemento principal. No Dreamweaver, posso ver como esse conteúdo vai ser apresentado em um celular. Por exemplo, basta eu clicar em Preview em Device Central. Vou salvar. E escolho o modelo de celular que estiver instalado. Caso queira outro modelo específico, basta conectar no site da Adobe e baixá-lo para o seu computador. E assim eu vejo como meu site se comporta num dispositivo móvel. Então, recomendo que você use sempre unidades proporcionais. Um abraço e até a próxima aula.